do Senhor, minhas belas. Tudo bem com vocês nesta noite? Um pouquinho frio, né? Mas estamos aqui, firmes e fortes na palavra do Senhor. Amém? Se vocês estão aqui, é porque o Senhor as trouxe aqui. E eu estou muito feliz com a presença de cada uma de vocês. Sintam-se abraçadas, amadas, e que Deus essa noite possa falar ao coração de cada uma de vocês. Estejam abertas para que o Espírito Santo fale ao coração. Amém? Então, a palavra que eu quero trazer hoje para vocês é sobre as estações de nós mulheres. As estações das mulheres. E essa palavra, Deus tem falado ao meu coração desde o início da pandemia. Quando Deus falou ao meu coração que eu precisava ter um lugar secreto com o Senhor. Eu precisava reorganizar a minha vida, eu precisava ter mais intimidade com o Senhor. E quando eu reorganizei esse lugar secreto, que é o lugar onde eu faço as minhas orações, onde todos os dias eu encontro o Pai. E esse meu lugar secreto, ele dá de frente para o meu jardim. Eu tenho uma janelona de vidro. E ali eu contemplo as estações do ano. Então, desde a pandemia, que começou lá em março, a gente já passou por algumas estações, né? E ali Deus vem falando ao meu coração. Então, hoje eu quero trazer para vocês essa palavra, que ela vem direto do coração de Deus, para o coração de cada uma de vocês, mulheres aqui. Amém? Então, a natureza, quando nós olhamos a natureza, nós vemos que a natureza ela é perfeita. E ela segue o seu rumo de uma forma magistral e surpreendente. Ela é perfeita. E o interessante é como a natureza ela conhece as suas estações. E ela compreende a linguagem de cada uma dessas estações. E ela respeita cada ciclo das estações do ano. Olhando a natureza, nós podemos comparar a natureza com a nossa vida. Com a nossa vida pessoal, com a nossa vida ministerial. As estações, ela tem as suas características próprias, e nós aprendemos com a estação, com cada estação, assim como nós aprendemos com cada estação da nossa vida. E nós temos que contemplar a beleza e os desafios que as estações têm para nos ensinar. Amém? Então vamos orar agora, para que Deus esteja à frente desse culto. Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, este culto. Pai, que Tu entres ao coração de cada uma de nós mulheres. E que, Senhor, Tu te reveles, Senhor, a cada uma delas. Assim como através da natureza, Senhor, Tu te revelou a mim para trazer esta palavra, Senhor. Pai, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar ao meu coração. Me diminua, Senhor, nesse momento, para que Tu cresças, Senhor, sobre a minha vida. Senhor, sonda os corações que estão aqui. Trabalha no profundo dos corações e traga respostas a cada uma das Tuas filhas que nesta noite estão aqui. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, as exigências da atualidade impostas a nós, mulheres, roubam a nossa energia e nos minam, né, todos os dias, minam as nossas emoções. Nós vivemos atarefadas demais, nós vivemos ocupadas demais e preocupadas demais no nosso dia a dia. E nós muitas vezes esquecemos de observar o colorido das flores, a variação climática do outono, os raios solares do verão. E também a gente esquece de olhar o clima agradável, aquele aconchego do inverno. E aí, às vezes, a gente percebe que muitas mulheres reclamam o tempo inteiro. Quando chega o verão, eu odeio o verão porque é muito calor.
Quando chega a primavera, eu odeio a primavera porque tem um rinite e tem muito pólen. No outono é muito vento e no inverno é muito frio. Então nós mulheres estamos tão ocupadas, tão atarefadas, que nós acabamos esquecendo de olhar a beleza de cada estação. E aí a gente reclama. E quantas mulheres hoje, até aqui dentro, se nós examinarmos o nosso coração, quantas mulheres hoje vivem no piloto automático? Aliás, elas não vivem, elas estão apenas passando pela vida, passando pelos ciclos da vida. E aí, para muitas mulheres, o dia é apenas um número no calendário. Apenas um número. Passa-se o dia, eu não vi beleza nenhum, eu não vi encantamento nenhum, eu só vi dificuldade. E por que tudo isso? Por que muitas mulheres pensam assim? Porque na nossa vida, nós passamos por processos. E nós temos que entender a passar por esses processos. Quando nós vemos a natureza e os ciclos das estações do ano, são processos. A natureza passa por processos. E a nossa vida é um processo. Nós, hoje em dia, não queremos passar por esse processo. O que a gente faz? A gente quer pular etapas. Eu quero pular o colorido das flores, porque eu tenho rinite. Eu quero pular o verão porque está muito calor. Eu quero plantar uma árvore hoje e eu quero que essa árvore amanhã ela já dê frutos e eu já quero colher ela. Eu não sei esperar. Nós, mulheres, estamos tão atarefadas que nós não queremos esperar. Nós não queremos passar pelo processo. E se nós formos analisar a natureza, conforme eu vou falar aqui, vocês vão ver que nós passamos por processos. E eu quero dizer para vocês hoje aqui, mulheres, que a maneira de vocês verem a vida de vocês e a maneira como vocês vão atravessar cada processo, cada estação do ano de vocês, é que vai revelar o destino de vocês lá no final da caminhada. Vocês terão que atravessar, mas vocês só serão bem-sucedidas se vocês saberem passar por esses processos. Amém? E aí, a primeira estação vem a primavera. A primavera, quando nós vamos ler, quem tem a sua Bíblia, abra lá em Cânticos 2:11, o Cânticos de Salomão. Cânticos. Cânticos não, Cânticos ou Cantares, né? Capítulo 2, versículo 11 e 12. Vou ler para vocês. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou. A voz da rola ouve-se em nossa terra. Amém? Então passou-se o inverno, chegou as flores, o tempo de cantar chegou. A gente ouve o canto dos pássaros. A primavera traz consigo a beleza das flores, o encantamento das flores. É tão maravilhoso a gente olhar a primavera, né? E mesmo assim ainda tem aquelas mulheres que detestam a primavera. Nessa estação nós desfrutamos da alegria, da vivacidade, nós estamos felizes nessa estação. A gente vê encantamento nas pequenas coisas da nossa vida. Nós aproveitamos o que a primavera oferece para nós. A primavera é um período em que os animais se reproduzem, constroem os seus ninhos, os insetos começam a sair para fora, aparecem muitas borboletas, que até então elas estavam sofrendo no casulo, e aí elas vêm para fora. As abelhas começam a voar, de flor em flor. E tudo é um encantamento.
Então é tempo de semear na primavera. Na primavera é tempo de nós prepararmos a terra para semear, para jogar as nossas sementes, porque em próximos ciclos nós vamos colher essas sementes. Então a primavera é um trampolim para um futuro tão desejado para tantas mulheres. É uma fase de liberdade para nós sonharmos com o amanhã. Um momento muito especial para nós avaliarmos a nossa vida, prepararmos a nossa vida e traçar um novo caminho para a nossa vida. Então, quanta energia que nós temos na primavera? A primavera é tão linda, então ela nos traz essa energia. Porém, nessa estação, nós temos que guardar o nosso aprendizado para a vida. Nós precisamos guardar o aprendizado na primavera, porque vai vir outras estações e nós vamos sofrer. E nós temos que ter cuidado para que esse encantamento não seja desperdiçado com ensinamentos vãos. Porque muitas vezes nós aprendemos coisas de Deus. Jesus está do nosso lado. E nós estamos tão felizes na primavera. Nós estamos tão bem conosco, né? Que a gente faz o quê? A gente procura outros ensinamentos que não provêm de Deus. Que Jesus não se agrada. E aí nós nos afastamos de Deus. E aí às vezes nós nos perguntamos, o que aconteceu? Estava tudo tão bem, agora deu errado. Nós temos que refletir. Então nós temos que aproveitar a estação das flores, perfume, a vivacidade para se lançar aos braços de Jesus. E lembrar que as nossas estações, elas são o quê? Cíclicas. Elas vão mudar. Elas vão mudar. E a primavera é temporária. Por isso nós temos que aproveitar cada detalhe. Porque logo as flores vão murchar e vão cair. O canto dos pássaros vai diminuir. E as coisas vão ficar mais amenas. Então não pule processos. Não espere passar a próxima estação para ver que você não colheu nenhuma flor no jardim que Deus deu para você. Não pule processos. Saiba aproveitar a felicidade da primavera na sua vida. Mas lembre-se, é cíclico. E aí a próxima estação é o quê? O verão. E aí o verão, nós vamos para Salmo 74, 17. Salmo, capítulo 74, versículo 17. E diz: Estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno, tu formaste. Deus formou o verão. Nessa estação nós temos o quê? A oportunidade de desfrutar características marcantes na temperatura. Temperatura mais alta, chuvas rápidas, os dias são mais longos, as noites mais curtas. E como as plantas, o nosso corpo também precisa da luz solar, transformando então ela em vitamina D, a famosa vitamina D, que hoje, se nós formos analisar, a maioria das pessoas tem déficit de vitamina D. Por quê? Porque não pega mais sol. Fica só trancado dentro de casa. E a vitamina D traz inúmeros benefícios para a saúde. E um dos benefícios, ela traz a cura da depressão. Já foram comprovados estudos de que o sol é um antidepressivo natural. Porque ele produz a serotonina. Então o sol, ele é um presente de Deus para nós. E a gente está deixando o sol lá fora. Eu nem estou vendo ele passar. E eu só estou enfurnado dentro de casa. Então o sol é responsável pelo nosso bom humor.
Então, o verão é um tempo de muita energia, euforia, é onde nós estamos de bom humor, né? Verão é tempo de colher. Lembra que lá na primavera eu plantei? No verão eu vou colher. Mas muitas vezes eu vou colher só depois de vários ciclos. Não é de uma estação para outra. Passam-se ciclos. É tempo de andar com Deus. É um momento de cumprir o seu propósito aqui nessa terra. É uma fase de nós dispararmos para grandes desafios que Deus nos forneceu. E superar, conquistar esses desafios. Mas nessa estação, muitas mulheres ainda, infelizmente, estão como os discípulos a caminho de Emaús. Em pleno verão, elas estão caminhando com Jesus e ainda não perceberam a sua companhia. Jesus está ali do lado, mas elas não perceberam ainda. Assim como os discípulos quando estavam a caminho de Emaús. Por quê? Porque há muitas mulheres que não têm intimidade com Deus. Não têm intimidade. E se você não tem a intimidade com Deus, você não consegue perceber Ele ao seu lado. Você não enxerga a presença do Senhor ao seu lado. Outras mulheres ficam tão deslumbradas com as coisas que o Senhor proporciona no verão. É tanta alegria, tanto calor humano, que elas acabam o quê? Se afastando dos propósitos dele. Colocam as coisas desse mundo em primeiro lugar. Sendo que em primeiro lugar na nossa vida deve ser as coisas que vêm do reino de Deus. Em primeiro lugar na nossa vida. Se foi Deus que nos deu a vida, Deus que construiu, que criou a natureza, nós devemos colocá-lo em primeiro lugar. Assim como a natureza o coloca em primeiro lugar. Por isso o seu ciclo é tão perfeito. E quantas vezes o Senhor educadamente, porque o Senhor ele entra na nossa vida educadamente, ele nunca vai chutar a porta para entrar na sua vida. O Senhor ele só entra na sua vida se você permitir, se você abrir a porta para Ele. Ele está do seu lado, Ele caminha com você, mas Ele só entrará e terá intimidade com você se você abrir a porta para Ele. Porque Ele é muito educado. E muitas vezes Ele entra educadamente na nossa conversa, na nossa rotina, nos nossos afazeres, e nós nem percebemos que Deus está ali. E por que a gente não percebe? Porque nós somos mulheres atarefadas demais, sobrecarregadas demais. Nós colocamos o quê? As coisas do mundo em primeiro lugar, e não as coisas do reino de Deus. Nós temos uma agenda muito cheia, para poder sentar ao sol com Jesus. Alguém aqui já sentou ao sol e foi conversar com Jesus? Eu já fiz isso e é maravilhoso. Eu não sento só ao sol para conversar com Ele. Eu sento na chuva, eu sento no vento. Em cada estação, Ele fala comigo de uma forma diferente. Cada estação. Então nós temos que aproveitar, sentar ao sol com Jesus e poder deixar Ele falar ao nosso coração. Mas o verão ele também vai passar. E aí vocês têm que estar preparadas. Porque nós passamos pela primavera, pelo verão, e nós passamos 2 estações em que nós estamos como? Felizes, né? Bem, relativamente. Alguns altos e baixos, mas nós estamos bem, estamos inteiras. Mas vem o outono. E aí o outono, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Segunda Timóteo 4, 21. Eu só vou ler um pedacinho. Paulo está falando ali. Procura vir
antes do inverno. Por que Paulo estava falando isso? Porque ele sabia que o inverno ia vir e com o frio viriam grandes dificuldades. O outono, então, ele começa quando a primeira folha da árvore se despenca do galho e cai lentamente no chão. É uma sinfonia anunciando que algo vai mudar, tanto na natureza quanto na nossa vida. Nós temos a gradativa redução da luz solar, a iluminação da Terra pelo Sol vai ficando cada vez mais desigual, e isso vai fazer com que os dias fiquem menores e as noites mais longas. Dias a menos, aumento do vento, mudança brusca de temperatura, queda das folhas e dos frutos. E com essa mudança de clima do início, vem o quê? As perdas, as nossas lutas, as nossas provações. Nós começamos a nos sentir frustradas, talvez no nosso casamento, em relação aos nossos filhos, os nossos amigos, a nossa saúde, muitas vezes ela está abalada, o nosso ministério, ele não avança, o nosso emprego não vai para frente. E com isso, lá no outono, você começa a perder o controle da sua vida. Você perde a paz, o sono, você começa a perder os seus sonhos. Você não tem mais sonho. E você começa a questionar, mas será que aquela promessa era para mim? Será? O ânimo, a disposição. Muitas até perdem a vontade de viver nessa fase. E algo muito interessante aqui. A palavra outono, ela vem do latim autumnus, que significa amadurecer. É estranho, né? Como é que outono, que é onde tudo fica seco, as folhas caem, tudo fica oco, significa amadurecer. A natureza e nós, mulheres, precisamos passar por esse processo de amadurecimento. É no amadurecimento que acontece várias e várias transformações, tanto na natureza como na nossa vida. Nessa fase do outono, nós temos que parar para amadurecer, para se preparar para mudanças que virão no inverno, mudanças que ficarão piores no inverno. Quantas mulheres que passam o outono vendo o amarelado das folhas pela janela, com a saúde mental abalada, frustradas, depressivas, e elas não conseguem enxergar que Deus está ali com elas, que Jesus está do lado delas. O Pai sempre está ao lado de cada uma de nós, mesmo sem nós merecermos. Nós não merecemos que Deus esteja do nosso lado. Nós não merecemos, porque a gente faz muita coisa errada. E mesmo assim, Ele é tão maravilhoso, Ele é um Pai tão amável, que Ele continua ali, esperando nós falarmos: Pai, eu abro a porta para Ti entrar. Em Mateus 28:20, não precisa abrir, diz que: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus falou isso. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. E muitas mulheres não tomam posse dessa promessa. Não tomam posse. Ficam frustradas. Passa o outono e as folhas amareladas delas, elas vão jogando num monte. A cada outono, a cada ciclo que passa, vão jogando essas folhas. E as folhas vão ficando podre num canto qualquer do jardim de vocês.
Passa-se ciclos, passa-se outonos e as flores de vocês estão lá amontoadas e amontoadas. Por quê? Porque vocês não querem abrir a porta para Jesus. E muitas ainda se questionam: Senhor, onde estão as promessas que tu me disse que um dia eu teria? Amadas, a resposta é simples. Só vai passar pelo outono aquela que aprender a amadurecer. Senão, não passa. Senão, vocês vão continuar. E vai passar ciclo, vai passar, e vocês vão permanecer no outono e não vão mais sair dali. Então, aproveite esse outono para amadurecer. A maturidade fará vocês crescerem espiritualmente e emocionalmente. É nessa fase que o Senhor fala ao nosso coração, que o Senhor trabalha intimamente ao nosso coração, que Ele nos transforma. É nessa hora. Então, é necessário encarar a dor, não adianta procrastinar. É hora de pôr um fim na sua dor. Dizer: chega, eu não quero mais, eu quero pular, eu quero passar para a próxima estação e a próxima e enfrentar com a autoridade que Jesus deu a cada uma de nós. Caminhe até Jesus com a dor de vocês. Não precisa carregar esse fardo sozinha. Não precisa. E eu acho muito interessante no outono uma lição linda que as flores nos dão. O outono, é no outono que as plantas elas começam a se preparar para repousar no inverno. Então elas se preparam, elas guardam a energia para que novamente durante a primavera elas possam florescer e dar os seus frutos. Então, as flores, lá no outono, elas estão secas, elas estão feias, mas ali elas começam a se preparar, elas amadurecem as suas raízes. As suas raízes ficam fortes para que elas enfrentem o inverno, elas passem o inverno, e aí elas voltem a florescer novamente na primavera. É uma lição linda, não é? Que as flores nos dão. Então, nós temos que também nos preparar no outono. E como que eu vou me preparar? Aumentando a nossa fé. Aumentando a nossa fé com a leitura da palavra de Deus. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler. Se você não lê a Bíblia, você tem que ler. Eu preciso ter oração, intimidade com o Pai. Eu preciso colocar louvores. Muitas vezes nós não temos nada para falar com Deus, nós não conseguimos falar. Muitas vezes eu estou lá no meu momento a sós com Deus e eu não tenho muitas palavras. Eu coloco louvor, eu só ouço louvores. Eu também estou falando com Deus através do louvor e Ele está falando comigo muito mais através dos louvores. Então as folhas podem cair, o sol no outono de vocês pode não aparecer. O clima pode estar incerto, mas você não está sozinha. Jesus continua andando com vocês. Lembra? Ele passou a primavera com vocês, ele passou o verão e ele passou agora o outono. E aí ele vai chegar no inverno também com vocês. No inverno, João, abram suas Bíblias, João, no capítulo 10, versículo 22 e 23. Em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Então, Jesus estava lá no inverno e também passou por alguns invernos e alguns frios. E aí nós entramos na última estação. A estação do inverno, que é a estação mais fria do ano. E talvez muitas mulheres aqui hoje estejam paradas nessa estação. Talvez muitas de vocês vão se identificar com essa estação. É uma estação com chuva, o clima torna-se frio e seco,
noites mais longas do que o dia, pois a incidência dos raios solares é menor. E a palavra inverno, ela vem do latim hiberno, que significa estar num estado de sonolência, inatividade ou hibernar. É onde as funções vitais do organismo são reduzidas ao necessário para a nossa sobrevivência. O inverno, ele é frio, ele é congelante, e nós temos muitos medos. As feridas emocionais que estavam trancadas, as 7 chaves, elas começam a vir para fora no inverno. A vontade de ficar na cama, isolada, é enorme. Eu não quero procurar ajuda, eu não quero falar com ninguém, eu só quero ficar sozinha. Não é assim? A maioria é assim. Eu não procuro nem o meu pastor, nem a minha pastora. Eu não procuro a minha discipuladora, porque eu não quero incomodar. Aí, ó, as minhas discipuladoras não falam assim? As minhas discípulas? Eu não quero incomodar. Não é incômodo. Vocês precisam procurar ajuda. É uma fase que precisa de ajuda. O inverno é uma estação de quase total recolhimento. Nós nos recolhemos da vida. O outono que fica para trás, se você não amadureceu no outono, você vai sofrer muito no inverno. Por isso que a palavra outono significa amadurecer. E se você não amadurecer ali, vocês vão sofrer demais. O inverno, ele é inevitável. E o melhor é que a gente tem a fazer é se preparar para ele. E nenhuma de nós mulheres, nenhuma, vai passar por essa vida sem enfrentar invernos. Nós teremos invernos. Muitas vezes nós teremos 2, 3, 4 ciclos de invernos na nossa vida. Mas nós temos que aprender a pular, a passar esse ciclo, a mudar a nossa estação. Nós não podemos ficar estacionadas no inverno. É uma estação que passamos sofrimento, dor, abandono, porque a gente se sente sozinha. Parece que não existe ninguém, parece que todo mundo sumiu, não tenho mais amigo, todo mundo se afastou de mim. Vem o luto. E quantas de nós tem esse terrível e doloroso inverno dentro de nós? Dias cinzentos, neblina, aquele vento gelado. Nós perdemos o rumo, nós não sabemos que decisão tomar, a gente fica confusa. Quantas vezes você já enfrentou situações difíceis que parecia não conseguir vencer? Quantas vezes aqui? E você não venceu? Se você está aqui porque venceu. E por que você venceu? Quem estava ao seu lado? Jesus. De novo, Ele estava ao seu lado. Mesmo, muitas vezes, sem você perceber. E sem você merecer. Ele estava ali. E se você chegou no inverno e ele está rigoroso demais, você está sem força para prosseguir. Você tem que entender que Jesus jamais abandonará você. E se você, amada, está passando por um inverno insistente na sua vida, você tem que fazer algumas reflexões na sua vida. É tempo para você o quê? Hibernar. E hibernar significa parar. E você vai ter que tomar algumas decisões na sua vida para você passar esse ciclo, porque senão você nunca vai conseguir sair dele. E o primeiro deles é você perdoar. Perdoar. Jesus disse que nós deveríamos perdoar uns aos outros. O perdão é algo muito difícil, muito. Quando nós estamos muito magoadas com alguém, com alguma situação, o perdão ele dói demais, dói demais. Mas se você não perdoar, como que o nosso Pai perdoará também os seus pecados? Como? Nós temos que perdoar. Se você não consegue perdoar, você tem que pedir para o Espírito Santo: Senhor, eu preciso liberar perdão, me ensina a perdoar, me ensina, muda o meu coração, transforma o meu coração, independente do que a pessoa fez para você. Se você não é culpado
por esse problema. Não interessa, você precisa liberar perdão. E eu acho que muitas de vocês, o que eu vou falar agora vai fazer refletir, porque eu acho que algumas nunca pensaram nisso. Mas vocês já pararam para pensar que muitas vezes vocês precisam perdoar a Deus? Às vezes a gente acha que precisa perdoar só o irmãozinho, né? Ou perdoar aquelas pessoas que nos magoam. Perdoar a Deus. Quando que eu preciso perdoar a Deus? Muitas vezes Deus faz algumas coisas na nossa vida que a gente não sabe por quê. E muitas vezes nós não teremos resposta aqui na terra. Muitas pessoas que nós pastoreamos chegam para nós e dizem: pastora, por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E nós dizemos: porque Deus é o soberano e Ele é criador de todas as coisas. E não cabe a nós sabermos o porquê. Cabe a nós aceitarmos a decisão do Criador. Então, muitas vezes, principalmente, aquelas que perderam filhos, aquelas que perderam os maridos, aquelas que passam por processos de divórcio, aquelas que passam por sofrimentos enormes, muitas vezes precisam perdoar a Deus. Porque eu tenho certeza que muitas vezes ela disse: Deus, por que tu fez isso? Deus, por quê? Por que tu permitiu isso? Por quê? Então perdoe a Deus. Diga: Senhor, me perdoe por eu te julgar e por eu te cobrar algo que não cabe a mim. Peça perdão a Deus. A gente fica tão ocupada em pedir perdão às outras coisas e esquece de pedir perdão a Deus. Nós devemos pedir perdão a Ele. Outra coisa nessa estação é nos perdoar. Nós devemos nos perdoar. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que estão fora do nosso alcance. Eu não me perdoo porque o meu marido me largou. Eu não me perdoo porque eu perdi tal coisa. Eu não me perdoo porque nada dá certo no meu emprego. Eu não me perdoo porque eu não consigo crescer no meu ministério na igreja. Eu não me perdoo por tal coisa. Eu sou inútil, eu sou isso, eu sou aquilo. Amadas, vocês são maravilhosas aos olhos do Pai. Vocês são princesas do Senhor. E quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo, nós nos perdoamos. E nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu me perdoo por todas as falhas, por todos os meus erros, e eu vou tentar me corrigir e eu vou recomeçar. Se perdoe. Não fique se julgando e colocando coisas na cabeça de vocês. Não deixe que o inimigo coloque coisas na mente de vocês. A mente de vocês é um campo de batalha. Campo de batalha. E vocês têm que se alimentar de coisas que provêm do Senhor. E o próximo passo é recomeçar. Perdoe, se perdoe e recomece. O que deu errado na sua vida lá atrás, ficou para trás. Levante a cabeça e prossiga. Levante a cabeça e passe esse inverno. Levante a sua cabeça. Não fique sofrendo no inverno, porque ele vai passar. Tudo passa. Deus nunca dá um fardo que nós não possamos carregar. Nunca dará um fardo que nós não possamos carregar. Nós conseguimos tudo em nome de Jesus. Nós conseguimos. E aí o que acontece? Creia que cada estação que nós vivemos na nossa vida, nós criamos raízes e nós saímos com raízes mais fortes. Mas nós precisamos entender que nós precisamos passar por cada estação. Sofrer, aprender com o sofrimento, corrigir os nossos erros e recomeçar. Recomeçar. Amém? E vendo tudo isso das estações, eu penso que essas estações também acontecem na nossa vida.
né? Às vezes nós estamos como o verão, estamos acaloradas, dispostas, felizes. Às vezes nós estamos floridas, cheirosas, agradáveis. Por onde a gente passa, a gente exala o bom perfume de Cristo. A gente tem amor para nós mesmos e para dar para os outros. Aí chega o outono, a gente fica com aquela aparência de seca, parece que a gente está morta. Aí a gente já começa a esgotar a nossa reserva, a gente não tem nem para nós e nem para o próximo. Aí chega o inverno. Aí o inverno é só Jesus. O inverno é a pior fase da nossa vida. A pior. É muito sofrimento. Só que nós temos que entender que se nós passarmos pelos processos, assim como a natureza faz com os seus ciclos, depois do inverno vem o quê? A primavera. E aí volta as flores, a alegria, o colorido, o canto dos pássaros, depois o verão, outono, inverno, e assim vai. A vida é cíclica. As estações vão e vêm, mas o Senhor permanece fiel em todas elas. Fiel em todas elas. Ele está ali, do nosso ladinho. Ele disse que não seria fácil. Jesus disse para nós, não vai ser fácil, mas eu estarei com vocês. Jesus deu essa promessa. Então não esqueçam dessa promessa para a vida de vocês. Quando vocês estiverem no inverno, não esqueçam. Ele está com vocês. E os processos nos empurram a cumprir a vontade de Deus. Então não pule estações. Não fuja do inverno, mas também não more no inverno. Não more. Não fuja dele, você tem que enfrentar esse inverno. Você precisa enfrentar ele. Não tente driblar os processos, pular a etapa, senão você vai crescer. Você não vai crescer e você vai sofrer emocionalmente. Quando tudo estiver escuro, você tem que dizer para o Senhor, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não aguento mais, eu estou aqui, Senhor. Quando a água estiver entrando dentro do seu barco, diz, Senhor, eu não consigo, eu vou pular fora do barco. Mas vocês têm que entender que Jesus está no barco com vocês. Mas vocês têm que clamar. Então, abrace cada estação. Abrace. E deixe que o Senhor dê uma nova perspectiva de vida para cada uma de vocês. Aprendam a florescer em cada uma das estações. Amém? Em Isaías 35, 1 e 2, esse eu quero que vocês abram. Isaías, capítulo 35, versículo 1 e 2, já estamos para o final. Isaías 35, 1 e 2. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o torna tão belo como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Amém? Aqui em Isaías, Deus está dando uma promessa. Que o deserto vão florescer flores no deserto. Em terra seca, Deus faz florescer. Sabe, quando eu era criança, não só quando eu era criança, até um tempo atrás, quando eu não tinha essa intimidade com Deus e eu não observava as estações, eu pensava que as flores elas só existiam no verão. Só no verão, né? Na primavera, desculpe. Só tem flores na primavera. Achava que as flores eram só na primavera. E com o passar do tempo, com o passar, né, eu observando pela minha janela, eu pude começar a prestar atenção como a natureza ela é maravilhosa. E existem flores em todas as estações. Nós temos flores
no frio, no sol escaldante, no vento e no inverno. Qualquer clima. Nós temos flores lindas. No meu jardim nós temos um pé de flor de cerejeira. E essa flor ela só dá no inverno, mas no inverno, pensa no inverno frio. E vocês não têm noção da flor linda que dá. E às vezes as pessoas vão lá e a gente diz, essa flor ela só floresce no inverno. Eles dizem, não pode. Como que só no inverno? Só no inverno. E quando está bem frio. Nós temos também aqui na nossa região o ipê amarelo. O ipê me dá uma rinite, mas eu estou lá, embaixo do pé do ipê, muitas vezes, contemplando, orando. Eu digo que vem a rinite, faz mal, depois eu ponho um soro no nariz. Não tem problema. Então, nós temos que ver que existem flores em todas as estações. E o salmista, no Salmo 19, ele diz, os céus manifestam a glória de Deus ao firmamento e anuncia as obras de suas mãos. As obras do Senhor é perfeita. Gente, é lindo o que o Senhor faz com a natureza. E nós fazemos parte dessa natureza. Então, por que não seguir o ciclo dessa natureza? Então, cada dia eu percebo a glória do Criador em cada estação do ano, cada estação que nós passamos. Amém? Nós vamos colocar agora um louvor e eu vou querer que você fique de pé. Nós vamos apagar as luzes e durante esse louvor eu quero que você medite. Em qual estação da sua vida você está? Se você está na primavera, se você está no verão, no outono, ou se você está no inverno. Quero que você medite esse processo da natureza. Como a natureza faz, com a perfeição que é. E comece a pedir para o Espírito Santo trazer à sua mente tudo aquilo que precisa ser renovado para você recomeçar a sua vida novamente. Se você tiver vontade de se ajoelhar, se você tiver vontade de vir aqui na frente, você venha. Mas não deixe de clamar ao Senhor por esse processo na sua vida. Amém?